Olá a todos, eu sou a professora doutora Ana Villanueva e gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar deste evento sobre paisagem e irei apresentar para vocês o conceito de patrimônio histórico ambiental urbano na Vila Industrial da cidade de Campinas. Contextualizando um pouco a Vila Industrial de Campinas, eu gostaria de dizer que há pouco tempo houve um evento muito desagradável aqui neste bairro, que foi o asfaltamento de ruas centenárias de paralelepípedos. Isso alertou os historiadores e estudiosos sobre essa questão de um conjunto histórico amplo, como é o caso da Vila Industrial, pois aqui surgiram as primeiras casas dos operários da Companhia Paulista e da Companhia Mogiana, de serem descaracterizados no seu ambiente. Então, o conceito de ambiente histórico, se somou à questão ambiental, uma vez que esses paralelepípedos não apenas são paralelepípedos históricos, mas também ajudam na permeabilidade do solo para que não ocorram grandes inundações. Com o início do asfaltamento, os moradores se reuniram e fizeram um abaixo-assinado para tombamento do sítio histórico, como patrimônio histórico ambiental urbano. Através de uma ação popular, impetrada pelo Dr. Elias Silva, conseguiram também uma liminar para parar o asfaltamento até o julgamento do tombamento. No pedido de tombamento, foi justificado o conceito de patrimônio histórico ambiental urbano, que irei descrever aqui. O conceito de patrimônio ambiental urbano já vem sido desenvolvido desde 1978, quando a Emplasa organizou um grande debate sobre este conceito. Nele participaram nomes importantes, como o Dr. Murilo Marques, do Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo, Dr. Carlos Lemos, que na época era do CONDEFAT, Antônio Luiz Dias de Andrade, do IFAM, e também o Piano Bezerra de Menezes, que era da USP. O objetivo foi o de criar metodologias cujos resultados se refletissem na escolha de objetos de preservação e permitissem guardar a essência cultural dos espaços urbanos, suas relações material e simbólica, com o conjunto da cidade e com as imagens mentais, que constituíram as referências urbanas da sociedade. Muito bem, o geógrafo Milton Santos define a paisagem como um conjunto de formas que expressam heranças sucessivas das relações entre homem e natureza, sendo a paisagem produto da cultura, resultante da ação humana e que compõe o ambiente. O geógrafo Assis Absaber, que foi membro do CONDEFAT, foi fundamental também para definir políticas de preservação na década de 70, em consonância com a ideia de extensão de tombamento às áreas de importância ambiental. Esses conceitos da década de 70 somam-se aos conceitos que virão na década de 80, principalmente nas questões de patrimônio. O IFAM, que é o órgão federal da preservação do patrimônio histórico e artístico, foi criado em 1937 e desenvolveu até a década de 80 um conceito de que o patrimônio a ser preservado deveriam ser os grandes feitos da nação, os grandes homens e os grandes monumentos. Já na década de 80, esse conceito começa a se reverter para um outro princípio, que vai ser o dos pequenos imóveis a serem preservados, do homem comum, do senso comum, da memória popular, E aí nós vamos ter a preservação também da paisagem. Isso vem exatamente 50 anos
depois da criação do IPHAN. Isso surge em 1987, com um grande debate sobre como deveria ser o conceito da preservação do patrimônio. Surge exatamente no ano de 1987 o CONDEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas. No seu próprio nome, a gente já vê a diferença. Então, nós temos patrimônio cultural e não mais patrimônio histórico e artístico de grandes eventos, né? O patrimônio cultural de Campinas, ele vai englobar, já pela sua lei, os seguintes itens: o histórico, o artístico, o paisagístico e o ambiental, além de outros. Então vejam, nós já temos uma mudança de mentalidade, que é o patrimônio que deve ser preservado pelos órgãos oficiais, não é mais um grande patrimônio. Pode ser também pequenos imóveis e um conjunto de patrimônio. Esse conjunto, ele não necessariamente é um grande e relevante edifício arquitetônico, mas no seu conjunto ele forma um ambiente. E aí soma-se a noção de sítio histórico. Nós temos no seu todo, né, um patrimônio, um conjunto de patrimônio que forma um sítio histórico, que por sua vez forma uma paisagem. Essa paisagem tanto é histórica quanto afetiva, porque às vezes a casa em que alguma pessoa se tem dentro de uma memória coletiva, ou as ruas de paralelepípedo, não necessariamente um imóvel, ou um conjunto de árvores que formavam uma alameda por onde ela passava, fazia parte da memória individual e coletiva. E por isso mesmo ela merece ser preservada. O bairro da Vila Industrial começou a se formar no final do século XIX, quando começaram a surgir os arrabaldes e subúrbios. Por ser uma área fora do perímetro urbano, primeiramente foi instalado o cemitério da cidade, onde atualmente fica o viaduto Miguel Vicente Cury e também o Teatro Castro Mendes. Os trilhos da ferrovia separaram centro e bairro desde então, até os nossos dias. Esta situação tem dois lados, pois ao mesmo tempo que os trilhos constituem uma barreira a ser transposta, por outro lado, o isolamento manteve preservado o aspecto histórico do bairro Vila Industrial. Com a chegada da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em 1872, era necessário construir residências para seus operários. Após a transferência dos cemitérios existentes da Vila Industrial para o chamado Fundão, atual Cemitério da Saudade, as primeiras residências construídas para seus operários foram efetivadas neste local. Entre 1908 e 1909, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro completou sua instalação ao lado da Companhia Paulista e inaugurou em suas oficinas a primeira locomotiva totalmente construída no Brasil, o que gerou a construção de novas moradias. Dois empreendedores foram os principais nomes de construção de vilas particulares nesta área: o Manuel Dias e o Manuel Freire. Este último construiu a Vila Manuel Freire em 1915, como podemos verificar na placa de entrada da famosa vila. No início do século XX, quando o bairro mal começava a se formar, era comum as pessoas observarem ao longe uma grande poeira levantar-se. Era a boiada, que já havia chegado pelos trens da Mogiana ou vindos do bairro da Ponte Preta.
Ela descia lentamente a Rua Salles de Oliveira, ainda sem pavimentação, rumo ao Matadouro ou ao Curtume. Mugidos, barulhos de cascos pisando ruidosamente e a forte poeira obrigava todos a fecharem temporariamente os estabelecimentos comerciais, as portas e as janelas. Por este motivo, foi tão importante a pavimentação das ruas da Vila Industrial com os paralelepípedos. O casario da Vila Industrial foi construído dentro do período eclético na arquitetura brasileira e possuíam, na sua maioria, apenas o andar térreo, com poucos sobrados. Podemos verificar na Rua Francisco Teodoro, destas fotos, que este gabarito permanece até os dias atuais. O bairro Vila Industrial vem sofrendo grande adensamento, sem ser propício para tanto, devido ao seu sistema de infraestrutura ainda do século XIX e ao traçado urbano histórico. A especulação imobiliária, sem planejamento, constrói edifícios, adensa e deixa os custos da urbanização para o poder público. É o que está acontecendo neste momento no bairro Vila Industrial, onde pode-se verificar o asfaltamento da Rua João Teodoro. Com a chegada do asfalto e o adensamento em curso, o direito à paisagem começa a ser comprometido. A Igreja São José, construída em 1921, sempre foi um marco referencial para a identidade do bairro, como patrimônio material e, ao mesmo tempo, patrimônio imaterial. Mas já podemos verificar a mudança no perfil da paisagem histórica no bairro Vila Industrial. No campo jurídico, a defesa do patrimônio ambiental ganhou força com estudos do jurista José Afonso da Silva, que forneceu a conceituação jurídica necessária à adoção de mecanismos de defesa e proteção ao meio ambiente. Neste conceito, a preservação do patrimônio cultural seria essencial à sadia qualidade de vida a que todos têm direito. O conceito de patrimônio ambiental urbano, para Marli Rodrigues, possibilitaria potencialmente a preservação de espaços de cidades e uniria ações de planejamento e preservação em torno de uma perspectiva mais ampla, de constituição cultural de ambientes e das imagens que os cidadãos têm de seus espaços urbanos. O grande exemplo da aplicação desse conceito é o tombamento do bairro Pacaembu, feito pelo CONDEFAT na cidade de São Paulo, pela resolução de tombamento de 14 de 3 de 91. O tombamento foi seguido também pelo CONPRESP e também que ampliou para o bairro Perdizes, através da resolução de 1992. A justificativa para o tombamento foi a seguinte: considerando as extraordinárias finalidades ambientais e paisagísticas decorrentes da implantação do bairro do Pacaembu, nas encostas do Vale do Ribeirão, de mesmo nome, e considerando a excelência do traçado urbano e topografia que o caracterizavam, decorrentes do loteamento empreendido pela Companhia City, de acordo com os princípios básicos da Garden City inglesa, e considerando a significativa taxa de densidade arbórea e alta porcentagem de solos permeáveis capazes de garantir climas urbanos mais amenos para a cidade como um todo. E por fim, soma-se ao conceito de patrimônio ambiental urbano o conceito de patrimônio imaterial. Sob a coordenação do antropólogo Antônio Augusto Arantes Neto, no ano de 2000,
foi desenvolvido o Inventário Nacional de Referências Culturais, que tem entre seus objetivos apreender os sentidos e significados atribuídos ao patrimônio cultural pelos moradores de sítios tombados, tratando-os como intérpretes legítimos da cultura local e como parceiros preferenciais de sua preservação. Somam-se os dois conceitos aqui no caso do bairro Vila Industrial, porque nós temos, além da questão ambiental de drenagem do solo, da questão ambiental da preservação dos paralelepípedos, nós temos também a memória imaterial, né? E aí o nosso conceito patrimônio histórico, ambiental, urbano. Espero ter contribuído aqui nesse evento com algumas informações e gostaria de me colocar também à disposição para a troca de informações. Sigam-me nas redes sociais, meu Facebook Ana Villanueva, no meu Instagram Ana Villanueva 11. E para saber maiores informações sobre o bairro Vila Industrial, eu fiz uma série de textos no meu blog, que fica no site www.arquiteturaconvillanueva.com. Até breve!